Fala pessoal, hoje é dia de conversarmos sobre aquelas regiões e também alguns fundos imobiliários que se demonstraram mais resilientes durante esse período de pandemia e obviamente alguns deles devem ter boas oportunidades aí de compra para os próximos meses, então fica atento nessa conversa. Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Buildings aqui no YouTube. É um prazer tê-lo aqui conosco. E bom, esse vídeo é uma parte 2 de uma análise que a gente começou no último vídeo que nós soltamos na semana passada com relação a uma possível janela de oportunidades para o mercado de lajes corporativas que vem se desenhando aí nesses últimos meses. Janela de oportunidade por quê? Porque como a gente disse lá naquele vídeo, eu vou contextualizar bem rápido aqui, o mercado de fundos imobiliários sofreu bastante com a desvalorização de algumas cotas, principalmente daqueles fundos imobiliários focados em lajes corporativas. Muitos deles justificados com base na questão de dividendos que foram reduzidos, enfim, prédios que sofreram com vacância. E o que nós temos visto agora é que a gente está num movimento final aqui, não sabemos o quão final é, mas muito próximo agora de uma inversão de ciclo no mercado imobiliário, ou seja, muitas empresas têm retomado suas atividades do ponto de vista de locação, voltando seus colaboradores para o escritório, muitas delas já pensando em ampliar novamente os seus espaços. É óbvio que tudo isso é muito embrionário, a gente não está com isso querendo dizer que toda essa crise já passou, mas que sim, o volume de devoluções ele está bem menor e agora a gente começa a ver um volume de locações crescendo. Então hoje pode se desenhar como uma última janela de oportunidades para você que quer ter algum tipo de exposição ou aumentar suas exposições a lajes corporativas. Se você ainda não entendeu muito bem todo esse conceito ou se eu ainda não te convenci de que de fato pode existir essa janela de oportunidades, eu te convido, na verdade, se você caiu aqui direto nesse vídeo, parte 2, eu te convido aí no último vídeo que a gente publicou aqui no canal, a gente vai colocar um card aqui também, que é o vídeo inicial desse aqui, que a gente conta melhor toda essa nossa análise, toda a teoria por trás disso, e a ideia desse vídeo aqui agora é a gente navegar um pouquinho em algumas regiões, já olhar alguns mercados específicos, e também antes da gente partir direto para essa parte, só queria fazer uma ressalva super importante, que aqui a gente não está fazendo nenhuma indicação de compra desses fundos imobiliários que eventualmente a gente pode citar os nomes aqui. A ideia é usá-los como exemplos de fundos que estão passando bem pela pandemia ou fundos que têm um potencial de redução de taxa de vacância num período curto de tempo, tá legal? Bom, então vamos aqui, vou dividir aqui a minha tela com vocês, vamos direto para fazer uma navegação aqui no CRTU. Para quem não conhece, o CRTU é a nossa plataforma de dados imobiliários que as pessoas e as empresas podem ter acesso a toda essa base de dados de edifícios comerciais e galpões logísticos através de uma assinatura corporativa. Então, se é do seu interesse, por favor, entre em contato conosco, manda um e-mail para o contato@buildings.com.br e a gente pode agendar uma apresentação dessa ferramenta, tá legal? Então, bom, o que a gente está olhando aqui? Eu estou olhando todos os edifícios corporativos, tá? Que são as famosas lajes corporativas, eu estou tirando dessa nossa análise as salinhas comerciais e que estão prontos para ocupação, ou seja, eu também estou descartando tudo que está em construção, em projeto que venha ser entregue nos próximos trimestres, tá legal? Esse número aqui atual é de 1.582 edifícios comerciais, com 11 milhões e meio de estoque total, 2 milhões e 400 mil de área vaga atualmente, e mais 150.800 metros quadrados de área ofertada. O que são essas áreas ofertadas? São áreas que atualmente estão ocupadas, mas que existe uma oferta, uma disponibilidade nessa área, seja porque a empresa já notificou o proprietário que ela vai fazer a devolução daquele espaço e o proprietário já está se antecipando a esse movimento e colocou aquelas lajes, aqueles conjuntos a mercado, ou seja, já tem uma área disponível ainda que o espaço ainda está ocupado, e também tem entrado aqui algumas empresas que estão sublocando seus espaços, ou seja, aquele espaço permanece locado, mas ele tem uma oferta de sublocação, e o que é uma tendência até porque muitas empresas viram sua necessidade de escritórios reduzir bastante e eventualmente não conseguiram fazer um processo de devolução porque estavam muito amarrados em seus contratos, então a gente tem visto sublocação como uma forte tendência.
e a taxa de vacância na cidade hoje está em 21%. Aí eu quero brincar com vocês aqui em algumas coisas, olhar alguns mercados específicos. Eu vou jogar aqui um filtro de edifícios de padrão classe A, ou seja, dos 1.582 edifícios corporativos da cidade, 252 são considerados edifícios de alto padrão, tá? Com um estoque total de 4,2 milhões, aqui tem esses dados atualizados, e a taxa de vacância em 23%, ela está um pouquinho maior do que o mercado em geral, que é explicado da seguinte forma. Obviamente, a grandíssima maioria de todos os empreendimentos que acabaram de ser entregues, eles têm um padrão mínimo para ser pelo menos um edifício single A ou Azinho, que a gente costuma dizer, mas os edifícios novos, eles geralmente têm as especificações técnicas mínimas para ser um edifício de alto padrão. Então, por isso que esse impacto de taxa de vacância 23% no mercado de alto padrão tem muito a ver com as novas entregas que foram feitas, ou seja, a gente tem um número aqui que a gente já deve ter até abordado em algum outro vídeo, mas algo como 350 mil metros quadrados que foram entregues nos últimos trimestres, eles têm todos eles características de alto padrão. Então, obviamente, esse segmento sofre um pouquinho mais do que quando a gente dilui isso olhando para o mercado em geral, tá? E aí, vamos lá olhar algumas regiões específicas para trazer essas análises e essa percepção de onde pode estar algumas dessas oportunidades. O primeiro filtro de localização que eu queria fazer aqui é da região da Chucre Zaidan. Então, até aqui estão no mapa, essa região aqui a gente considera a região da Chácara Santo Antônio, para cá é a região da Berrini, e esse miolo aqui que tem uma grandíssima concentração de edifícios de altíssimo padrão, dos edifícios Triple A's, para vocês terem um comparativo, essa região tem mais edifícios, ou na verdade mais metros quadrados Triple A's do que a região da Nova Faria Lima, que é aquela o grande marco da cidade, né, onde as grandes empresas estão, boa parte delas, enfim. Então essa região é uma região super importante para a cidade. A gente está falando aqui de 31 ativos de alto padrão, 851 mil metros de estoque total, e aqui tem um detalhe, 32% de taxa de vacância, tá? Então é uma região que sofreu muito com esse período de pandemia, não só por conta disso, mas porque nós tivemos um volume de entregas muito grande concentrado nessa região, basicamente nas torres do Parque da Cidade, que foram 3 entregues, que totalizando dão algo como 100 mil metros quadrados. E se você compara 100 mil metros quadrados nesse estoque de 800 e poucos mil metros quadrados, ele tem um valor bem significativo para a região. Mas olha só, quando a gente olha especificadamente o universo de fundos imobiliários para a região da Chucre Zaidan, esse número é um pouco mais cômodo. A gente pode ver que, deixa eu explicar essa análise aqui que eu estou fazendo agora, porque a gente vai usar ela em todas as outras regiões. Então, quando eu clico nessa aba de FIIs, eu consigo ver que existem 12 edifícios, ou seja, dos 31 que existem aqui na região de alto padrão, 12 deles têm alguma parte dentro da estrutura de fundo imobiliário, seja o edifício inteiro, seja só um andar, um pedacinho, mas 12 deles têm exposição para esse setor de fundos imobiliários dos listados na bolsa, né? Que totalizam 8 fundos, ou seja, tem 12 ativos dentro de 8 fundos imobiliários. E a taxa de vacância desses 12 edifícios, quando a gente olha todo o estoque total desses edifícios, é de 10,31%, e quando a gente olha somente o que está em fundo imobiliário, também é de 10,8%, ou seja, para fundos imobiliários, essa taxa de vacância na região da Chucre Zaidan, ela está muito controlada, ela está, na verdade, o que a gente consideraria um mercado saudável. Se a região da Chucre Zaidan como um todo tivesse taxa de vacância por volta de 10%, seria um mercado bem equilibrado, é aquele onde o poder de negociação não está nem exclusivamente na mão dos inquilinos, nem exclusivamente na mão dos proprietários. Isso então se desenha para o mercado de fundos, mas a realidade da região é de 32% de taxa de vacância, que é uma taxa de vacância bem alta. Um outro detalhe que eu queria aqui explicar nessa aba de FIIs é essa diferenciação aqui de estoque total. Eu também vou fazer questão de explicar isso aqui agora, porque como eu disse, a gente vai usar essa análise também para as outras regiões que a gente vai observar. Então, quando eu somo todos esses 12 edifícios que têm alguma exposição para fundo imobiliário, eu chego aqui em 344 mil metros quadrados nesses 12 edifícios.
porém a área que está em fundo imobiliário é de 202 mil metros quadrados. Então olha só, nessa região a gente consegue ver que na média os fundos imobiliários têm um pouco mais da metade dos prédios que eles detêm, algo como 55%, 60% aqui fazendo uma conta bem por cima, ou seja, alguns fundos imobiliários têm o prédio inteiro, outros têm apenas um pedaço ou outros dividem com propriedade privada ou entre diversos fundos, mas na média os fundos imobiliários detêm algo como 55%, 60% dos ativos que eles têm em exposição, o que é um percentual até alto quando a gente compara com outras regiões, enfim, outros estoques, que geralmente os empreendimentos em fundos imobiliários detêm uma média de 30%, até no máximo 50% dos estoques. Aqui nessa região ele está um pouco mais concentrado, ou seja, os fundos imobiliários que estão aqui, eles vêm com grandes posições dentro dos ativos dos quais eles fazem parte, tá legal? Então, bom, qual que é a nossa visão sobre a Shukri Zaidan? Apesar do universo de fundos imobiliários estar muito bem controlado, a taxa de vacância total que existe na região nos deixa com alerta ligado por conta de que no final das contas para o inquilino não faz diferença se ele está dentro de uma laje corporativa ou num prédio que está na estrutura de fundo imobiliário ou não. As questões comerciais e muitos desses proprietários, mesmo na propriedade privada, obviamente são muito profissionais na gestão, então o inquilino ele não faz essa diferenciação. Então provavelmente pode ser que esses fundos imobiliários sofram um pouco mais porque a taxa de vacância na região está muito alta e quando você tem esse movimento é natural que exista troca de inquilinos, um prédio tomando o inquilino de outro, é assim que acontece, então aqui fica um ponto de atenção para esses fundos imobiliários da Shukri Zaidan, ainda que eles por si só estejam com taxas de vacância na média bem saudáveis, tá? Outra região aqui que eu queria dividir aqui com vocês é uma análise da região da Paulista, um dos grandes marcos aí da cidade, onde tudo começou para o universo de escritórios, que ela é uma região que para edifícios de alto padrão, ela tem um estoque bem baixo. Vocês estão vendo que na região da Shukri eram 31 edifícios com 800 mil metros, né? E aqui na Paulista são 34 com 400 mil metros, ou seja, metade de metros quadrados, ou seja, os edifícios que estão lá de alto padrão, eles acabam sendo um pouco menores, alguns edifícios mais boutiques, que não ficam necessariamente na Avenida Paulista, ficam ali na região de Jardins, e aí são alguns edifícios um pouco menores, a gente pode ver aqui na casa de 9 mil metros, 6 mil metros, coisas desse tipo, tá? E a taxa de vacância ela tá bem mais alta do que costuma estar na região da Paulista, tá? A gente tá falando de 23% de taxa de vacância da região. E quando a gente olha os fundos imobiliários, olha que interessante, a taxa de vacância nos fundos imobiliários lá tá por volta de 41%, ou seja, uma taxa de vacância muito maior do que a média da região. E aqui é um comentário diferente do que a gente fez para Shukri Zaidan. Bom, a taxa de vacância na Paulista, ela tá alta, mas ela tá por volta de 23%, o que regula de alguma maneira com o resto da cidade que está em 21%, certo? Mas a taxa de vacância nos fundos imobiliários, ela está em 41%, o que é justificado também, abrindo um parênteses, com alguns ativos de fundos imobiliários, como o próprio HGRE, que a gente já fez uma análise aqui completa do portfólio deles aqui no nosso canal, que o HGRE fez um retrofit em 2 empreendimentos, o Paulista Star e o Martiniano também, e obviamente esses edifícios voltam com uma taxa de vacância super alta e agora eles estão a mercado. O que eu quero dizer, se esses fundos imobiliários estiverem bem precificados agora, aqui pode ter um upside de valor e um upside obviamente de dividendo bem interessante. Por quê? Porque vamos pensar que a tendência é que essa taxa de vacância que hoje em fundos imobiliários ela é bem alta, ela tenda a se aproximar da taxa de vacância média da região, certo? Porque a gente acabou de dizer que para os inquilinos não faz tanta diferença. Então se você tem uma porção de ativos com 23% de vacância e uma outra porção de ativos com 40% de vacância, e eles são equivalentes em qualidade, em aspectos técnicos, etc., a tendência é que haja uma troca aqui de inquilinos ou de outros inquilinos, mas que o mercado ele tem uma acomodação. Então a gente fica atento também aos fundos imobiliários que estão aqui nessa região, que são esses
listados aqui embaixo para que você faça uma análise se do teu ponto de vista hoje eles estão bem precificados, porque aqui a gente pode ter um upside interessante de dividendos por conta de aluguéis que podem vir a serem feitos aqui nessa região da Avenida Paulista. Tá legal? Vamos para a próxima região aqui que a gente gostaria de analisar. Então, saindo da região da Paulista, a gente vai para a região da Berrini, aqui coladinho com a Shukri Zaidan e também com a Vila Olímpia, tá? Então, olha só, a região da Berrini é uma região bem parecida com a Paulista em termos de metragem quadrada, tá com 400 mil metros quadrados de edifícios de alto padrão e a taxa de vacância está um pouquinho menor, em 19%. A taxa de vacância de fundos imobiliários, ela chegou a ser muito alta e agora ela está um pouquinho mais controlada, tá? Alguns ativos sofreram bastante aqui na região da Berrini, sofreram com devoluções, acho que foi uma das regiões que mais sofreram com devoluções desde que a pandemia começou, mas também muitos desses ativos dos de alto padrão conseguiram repor alguns dos seus inquilinos, então a gente consegue ver aqui que a vacância nesse portfólio ela tá mais controlada do que a média da região, tá ligado? Apesar de estarem com números bem próximos, de 13% para 19%, tá? Seguindo aqui, eu quero analisar mais duas regiões. A primeira vai ser a Vila Olímpia. A Vila Olímpia ela está hoje com 11% de taxa de vacância, então vocês sabem que historicamente a gente sempre falou muito bem da Vila Olímpia e mesmo esse período de pandemia mostra que a análise ela segue sendo uma análise certeira. A gente sempre falou de 3 regiões muito boas, como a Faria Lima, a Vila Olímpia e a Paulista, que a gente já analisou aqui, muito boas no sentido de resiliência, com um histórico de vacância muito baixo comparado com as demais regiões da cidade. E a Vila Olímpia continua com esse histórico de vacância muito baixo para edifícios de alto padrão. Obviamente o estoque é um pouquinho menor, a gente está falando de 21 ativos, mas a taxa de vacância está em 11%, ela está super equilibrada. E mesmo para o universo aqui de fundos imobiliários, a taxa de vacância está em 13%, então não tem nada gritante aqui. É uma região que a gente gosta bastante e continua apostando que é uma região que deva ter aí para os próximos trimestres taxas de vacância bem abaixo da casa de 10%, tá? Então fica aqui uma análise rápida da região da Vila Olímpia. E aqui vem talvez a grande pérola aí do mercado de escritórios, essa região da Nova Faria Lima, que engloba aqui o Itaim, a parte mais nova dessa região, que hoje a taxa de vacância está em 7% para todos os ativos. Então vejam só que nós temos 953 mil metros quadrados, aqui é quase 1 milhão de metros quadrados, são 47 empreendimentos. E se você está bem atento nesse vídeo, você pode até falar, ué, Fernando, mas você disse que a Shukri Zaidan tem mais ativos de altíssimo padrão do que a Nova Faria Lima? Sim, aí eu estou falando exclusivamente de edifícios de padrão AAA, que seriam só os 3 Azinhos aqui. Nessa nossa análise a gente está considerando todo o universo classe A. Então aqui a Nova Faria Lima tem 953 mil metros, a Shukri Zaidan tem algo como 840 mil, se eu não me engano, né? Mas bom, voltando aqui, olha só, taxa de vacância em 7% para esses empreendimentos da Nova Faria Lima, então é uma região extremamente resiliente. E olha só como é que estão os fundos imobiliários listados aqui, 0% de taxa de vacância, ou seja, são fundos imobiliários são fundos imobiliários muito resilientes. Na verdade, os edifícios aqui são muito resilientes. Mesmo num período em que muitas empresas optaram por reduzir seus espaços, por devolver os seus escritórios, nessa região da Nova Faria Lima, muitas empresas que inclusive não estavam mandando seus funcionários para o escritório optaram por manter suas locações ativas porque acompanham esse ciclo imobiliário e sabem, bom, se eu devolver na Faria Lima, quando eu precisar de um espaço novamente, pode ser que eu não os tenha mais. Então escolheram manter as suas operações, o que na verdade eu julgo a decisão mais sábia ter sido tomada naquele momento. Então, esses fundos imobiliários que estão listados aqui, de alguma forma, são fundos com bastante resiliência, que aí aqui eles não vão ter aquele upside de valor quando a gente analisa novos inquilinos. Por quê? Porque eles já estão 100% locados. Mas aqui você tem um upside de valor propriamente no preço do aluguel.
Ou seja, se é uma região que está com 7% de vacância e conseguiu passar por esse movimento de pandemia sem sofrer tanto, mostra o quão demandados são esses ativos e obviamente as empresas que estão lá sabem disso e decidem pagar o preço por essa localização. Então é natural que para os próximos trimestres a gente tenha não um ganho de novos inquilinos, mas um aumento real nos valores de aluguel, o que vai impactar nos dividendos para vocês cotistas. Então a região da Nova Faria Lima tem sim esse grande diferencial, é uma região que obviamente, como vocês podem ver, a gente gosta bastante, né? Então, era essa análise que a gente queria trazer para vocês, apesar de eu ter passado rápido por essas regiões, mas a ideia era essa mesmo, dar uma visão geral, porque existem comportamentos diferentes e quais dessas regiões são aquelas que têm performado de melhor forma. Acho que do ponto de vista, se você quer um portfólio seguro, que você não quer sofrer tanto com taxa de vacância, etc., as regiões da Nova Faria Lima e da Vila Olímpia são regiões para você pensar, olhar quais são os fundos imobiliários que estão ali, obviamente fazer suas próprias análises, mas são regiões que historicamente demonstram que são regiões muito resilientes, que mesmo nas grandes crises, essas regiões sofrem pouco. E talvez onde exista uma grande oportunidade de hoje, a grosso modo, essa região seria a região da Paulista, porque a taxa de vacância em fundos imobiliários, ela está muito maior do que a taxa de vacância da região como um todo. Então, é natural que haja uma acomodação aqui, que os fundos imobiliários busquem essa tendência da taxa de vacância geral da região, e até porque tem essa justificativa de alguns dos fundos imobiliários que estão lá, são empreendimentos que acabaram de passar por um retrofit, que foram renovados, modernizados, então ali pode ter um upside grande, não só de valor de aluguel, mas como também um aumento de inquilinos e, obviamente, aumento de dividendos, né? Então, bom, era essa análise que a gente queria dividir com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu te agradeço por ter ficado aqui até o final do vídeo. E também eu quero te fazer um convite para, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva agora, deixa seu like, deixa seus comentários também e segue a gente lá no Instagram, no buildings.company. Lá é uma forma fácil também da gente se comunicar. Às vezes a gente solta algumas pesquisas, abre caixinha de pergunta, enfim, segue a gente lá no Instagram também para a gente se conectar ainda mais. Então, eu te agradeço e te vejo no próximo vídeo.